A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão aí conosco. Mais uma vez agradecendo por você estar aí curtindo, comentando. Deus abençoe pela sua companhia. Lembrando que estamos hoje falando em base do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, o autor. Estamos falando aí sobre os capítulos. São 40 capítulos e hoje nós iremos falar o 16º capítulo. Que você possa estar já compartilhando, curtindo, comentando, porque lembrando que o capítulo que iremos falar hoje é o que realmente importa, ok? Voltando aqui, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Você pode acessar o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. O nosso site está muito organizado. O nosso irmão Adalberto tem feito um trabalho com excelência. Se você entrar lá no nosso site, você vai ver que tanto as lives de oração, como também a vida com propósito, está tudo direitinho, tudo organizado. Se você perder algum capítulo, você vai poder assistir ali, está muito bem feito. E os nossos cultos, que são realizados na quinta-feira, às 20 horas, e domingo, às 9 da manhã. Só para lembrar que essa semana, domingo, dia 14, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. E você pode sim preparar o seu pão, preparar o suco de uva, e se você estiver apto para tomar a ceia, você vai poder tomar a ceia juntamente conosco através da nossa live. Então vamos lá. Então, neste momento, que você esteja aí compartilhando com seus amigos, compartilhando nos seus contatos, com certeza a palavra vai trazer a revelação, trazer cura, restauração, e quem sabe a pessoa que você vai compartilhar está precisando ouvir esta palavra. Então, te dou esses minutinhos para você fazer isso em nome de Jesus. Então, uma vida com propósito. Rick Warren, você não está aqui por um acaso. Então, propósito número 1, nós falamos aí 14 capítulos. Entre eles, o primeiro, tudo começa com Deus. Não sou um acidente, o segundo capítulo. O terceiro, o que dirige sua vida. O quarto, criado para ser eterno. O quinto, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O sexto, a vida é uma atribuição temporária. O sétimo, a razão de tudo. O oitavo, planejado para agradar a Deus. O nono, o que faz Deus sorrir. 10º, a essência da adoração. 11º, tornando-se amigo de Deus. 12º, desenvolvendo amizade com Deus. 13º, a adoração que agrada a Deus. 14º, quando Deus aparece distante. E 15º, que é o propósito 2, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Qualquer uma dessas, se você perdeu, você pode entrar no nosso site e lá vai estar tudo organizadinho, www.igrejabatistaeulan.com.br, e você vai conseguir assistir, você que perdeu e quer sim aprender um pouco mais, né, sobre este livro, que é muito bom. Então hoje nós iremos falar o 16º capítulo, o que realmente importa. Mas antes de tudo, eu só quero aqui confirmar se o nosso som está saindo bem, se nós estamos ouvindo aí, né, para facilitar para todos nós. Vamos lá, só vamos ver aqui. Ok, o som está bom, então a gente pode continuar para facilitar para todos. Vamos aqui agora, então, 16º capítulo, o que realmente importa. Não importa o que eu diga, creia e faça. Sem amor estou arruinado. Então, para que você saiba sobre uma vida com propósito, nesse capítulo 16, e nós iremos falar o que realmente importa. E o que realmente importa é o que Deus quer que nós tenhamos, o amor. O amor que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Ele diz assim, na versão original: e ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, o que importa é o verdadeiro amor. Nós vamos ver na sequência ainda mais coisas boas
aí diante desse capítulo. Porque ele fala assim, ainda que eu possa dar meus bens, como nós temos visto nessa pandemia, muitas pessoas ajudando, entregando aí cestas básicas, ajudando de alguma forma ou outra, mas ele está dizendo, ainda que eu possa fazer tudo isso, é muito bom? É, abençoa as pessoas, com certeza, mas temos que ter no nosso coração o amor. O que está me motivando é o amor realmente, ou apenas estou fazendo isso para talvez aparecer, para talvez muitas vezes tocar ali trombetas? Qual é a finalidade dessa ajuda que eu estou fazendo? Ou até mesmo para estar pensando que isso vai fazer com que os meus pecados, ou eu me aproxime mais de Deus através disso? É uma coisa importante a gente estar vendo esse capítulo. O amor significa viver da maneira que Deus nos mandou viver. Como vocês ouviram desde o início, o seu mandamento é este: viva uma vida de amor. 2 João, capítulo 1, versículo 6, lá pertinho de Apocalipse, está dizendo: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que neles andeis. Qual é o mandamento? O amor. Esse é o mandamento que Deus deixou para nós. O verdadeiro, o que realmente importa é o amor. Viver consiste em amar. Que você possa entender isso. Viver consiste em amar. Uma vez que Deus é amor. A Bíblia fala que Deus, ele é amor. E a lição mais importante que ele quer que você aprenda na terra é como amar. Então Deus quer que eu e você venhamos a aprender a amar. E é quando então amamos que somos mais parecidos com Ele. Por que Deus quer que nós aprendamos a amar? Porque quando nós começamos a amar, nós ficamos mais parecidos com Ele. Porque nós somos da família de Deus. E se nós somos da família de Deus, Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. Porque Ele é amor. Então Ele quer que nós também venhamos a amar. De modo que o amor é o fundamento de todos os mandamentos que Ele nos deu. Toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame aos outros como você ama a si mesmo. Está lá em Gálatas 5,14. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como que você tem amado a você mesmo? Com certeza você muitas vezes já tomou um banho hoje, então você já cuidou de você, você já se alimentou, você muitas vezes procurou aí dar um jeitinho no seu cabelo, procurou se ajeitar com a sua roupa, você realmente mostrando esse cuidado que você tem. Se você está com dor, você procura tomar um remédio ou procura um médico, você sim está se amando. Olhando sim, cuidando de você. E ele está dizendo aqui, a palavra de Deus, em Gálatas 5,14, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E isso é o segredo. Aprender a amar altruisticamente, ou seja, com prazer, não é tarefa fácil. Não é fácil você amar, né, com prazer, aquilo que realmente é algo que Deus quer ver em nós, o verdadeiro, genuíno amor. Vai contra a nossa natureza egoísta, por quê? Mesmo na oração, se você for analisar, quando nós vamos orar, a primeira coisa que as pessoas veem: pastor, ora por isso, por mim, olha ali, tal, pede isso. E muitas vezes na oração, nós somos egoístas, só pedimos por nós, só pensamos no nosso meio, olhamos só para o nosso umbigo. E aí o que acontece? Esquecemos de orar pelos outros, porque somos egoístas. Isso é um exemplo. É por isso que temos toda uma vida para aprender. Então o tempo que nós estamos aqui é um aprendizado. Deus vai nos trabalhando para que possamos aprender o verdadeiro sentido do amar. É lógico que Deus quer que amemos a todos, mas Ele se interessa especialmente que aprendamos a amar as outras pessoas que fazem parte da sua família.
Então, o que acontece? Deus está interessado que nós amamos a todos, sem acepção de pessoas. Mas Ele está interessado mais que nós amemos quem? Aqueles que fazem parte da família de Deus. Lembrando que nós falamos isso no capítulo 15. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então Deus quer que nós amemos a todos, sem acepção de pessoas, mas especialmente aqueles que são da família de Deus. E Ele aqui nos deixa bem claro sobre isso. Olha o que nós aprendemos aqui, ó. Como já vimos, esse é o segundo propósito para a nossa vida. Pedro nos diz: mostrem um amor especial pelo povo de Deus. 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, amai aos irmãos e temei a Deus e honrai ao rei. Então a Bíblia nos está dizendo que nós devemos sim, nesse propósito que estamos falando, que realmente importa, que agora nós fazemos parte da família de Deus, e por ser parte da família de Deus, Ele é amor, Ele quer que nós também aprendamos a amar, e quando nós temos isso em mente, o verdadeiro amor em nosso coração, Ele quer que nós amamos a todos, independente de religião, de quem quer que seja, a altura, ser magro, ser gordo, de qualquer situação, mas principalmente aqueles que são deles, aqueles que um dia nasceram de novo, aqueles que um dia entenderam o chamado de Deus e estão vivendo isso e hoje são cristãos autênticos, cristãos verdadeiros. Então, fazem parte da família de Deus. Ele quer que nós, então, venhamos a amar os irmãos, como ele está dizendo aqui, que devemos amar os irmãos. Paulo expressa o mesmo sentimento quando tivermos oportunidade de ajudar alguém. Nós devemos fazê-lo, como nós temos feito aqui na Igreja Batista Eulã. Tem pessoas que têm vindo, muitas vezes, necessitados de uma cesta básica, necessitados de uma oração, necessitados até mesmo de um aconselhamento, independente da igreja, independente da religião. Nós estamos sempre, dentro do possível, se a gente tem recurso até para ajudar, estamos sempre ajudando. Só não ajudamos quando não tem. Então, a sua ajuda é muito importante quando você, assim também, o faz através da sua generosidade. Mas voltando aqui, ele está dizendo que Paulo expressa o mesmo sentimento. Quando tivermos oportunidade de ajudar alguém, nós devemos fazê-lo. Mas devemos dar uma atenção especial àqueles que estão da família cristã. Ou seja, aqueles que são cristãos, que você sabe, que fazem parte da família de Deus, e então estão precisando, primeiramente nós vamos socorrê-los. Não que a gente não vai socorrer os demais, mas vamos primeiro, porque é família, é igual você que está aí na sua família. Quando tem um problema, você vai tentar socorrer primeiramente a sua família. Os demais não que você não venha fazer, mas você vai dar prioridade à sua família. Então é mais ou menos isso que Deus quer que nós façamos. Gálatas 6,10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Então, voltando a dizer, não é que nós vamos deixar de fazer. Está dizendo que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, que são os verdadeiros irmãos em Cristo, os cristãos que estão aí servindo a Deus. Por que Deus insiste em que devemos dar amor e atenção especial a outros cristãos? Então Deus quer, e sim, dentro desse capítulo, volta a repetir, o que realmente importa, Ele sim quer que nós aprendamos a dar esse amor em favor daqueles que estão necessitados e principalmente os cristãos. Por que eles devem ser priorizados? Porque Deus quer que a sua família seja conhecida pelo seu amor. Por que Deus quer isso? Que a humanidade veja em nós como cristãos esse amor, mais do que qualquer outra coisa. Jesus disse que nosso amor um pelos outros e não nossas crenças doutrinárias é o nosso maior testemunho perante o mundo. Então não é aquilo que eu sei, não é aquilo que eu conheço, ainda que tudo é importante a gente ter a base aqui na palavra de Deus, mas o maior dom, o maior ensinamento é o amor.
E Ele quer que nós tenhamos este amor e demonstramos isso ao mundo. E Ele está dizendo, Ele disse, esse profundo amor que vocês tiverem um pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então você vai entender que dentro desse capítulo 16, o que realmente importa é o amor, e Ele quer que nós demonstramos principalmente o amor para os cristãos, para aqueles que são de Deus, que pertencem à família de Deus, porque as pessoas vão olhar para nós e vão ver o seguinte, olha, se Deus é amor, esse pessoal realmente está tendo este amor, não somente para com todos que necessitam, mas especialmente o amor para com a família de Deus. E dentro desse contexto, nós olhamos o seguinte, aqui a Bíblia também nos dando essa certeza. E nosso maior testemunho perante o mundo. Olha João 13,35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você observa que Jesus disse, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês amar uns aos outros. Então, o verdadeiro sentido, que verdadeiro importa, que precisa estar isso em nosso coração, é o amor. Amor um para com os outros e principalmente os da fé, os cristãos. E isso deve estar em nós, porque Jesus disse, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. No céu desfrutaremos da família de Deus para sempre. Então lembrando que lá no céu, essa questão da família de Deus, ela vai se refletir lá na eternidade. Então aqui nós temos a família terrena, que nos traz laços maravilhosos de sangue e tudo mais. Só que essa família terrena é passageira, vai ter aí de 80 a 100 anos, mais ou menos. Mas a questão que nos reflete é aquele que é nascido de novo, que é de Deus, ele vai refletir esta família, que é a família de Deus, para a eternidade. Então, esse reflexo do amor, ele vai continuar para a eternidade. Mas primeiro teremos algum trabalho duro para fazer aqui na terra, a fim de que para nos prepararmos para uma eternidade de amor. Deus então nos educa dando responsabilidades familiares. É Deus que nos educa, você tem que amar, você tem que amar. Igual antigamente tinha aquele, passava no seriado, né, na televisão, dos dinossauros, e tinha aquele baby e falava lá, você tem que me amar. Então mais ou menos isso, Deus quer que nós amemos uns aos outros, não importa, é isso, principalmente os da fé. E a principal é a prática de amarmos uns aos outros. É da vontade de Deus que você tenha uma associação íntima e constante com os outros cristãos, para que possa desenvolver a habilidade de amar. Então, muitas vezes, essa habilidade de amar os cristãos não é o cristão da Igreja Batista Eulã, não. O cristão aí é em geral, independente da placa, independente, né, daquilo que muitas vezes rotula, eu sou de igreja tal, né, de tal rótulo. Não, isso lá no céu não vai ter. Então somente aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram uma conversão genuína, aqueles que foram gerados por Deus, que entenderam o propósito de Deus, que agora são cristãos, é esses que devem sim estar no mesmo propósito, amando, pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus e realmente amando como Ele nos ensina. É a vontade de Deus que você tenha uma associação íntima, aquilo que eu falei. O amor não pode ser aprendido solitariamente, não dá para você aprender a amar sozinho, não tem como. Você tem de ter pessoas por perto, pessoas muitas vezes que vai ser irritantes, pessoas que serão imperfeitas e pessoas que serão frustrantes, ou seja, que vai te frustrar. Lembra que Jesus teve 12 dos apóstolos? Um traiu, o outro negou, o outro não creu, mas é Jesus nos mostrando que isso pode acontecer, entendeu? Mas nós temos que amar. Por meio dessa união, aprendemos 3 verdades importantes.
Então, dessa unidade, da união, mesmo sendo irritante, imperfeita e frustrante, nós vamos aprender o quê? 3 verdades importantes. A primeira, a melhor utilidade que se pode dar à vida é amar. Então, amar não é uma parte boa da sua vida, ok? Então, realmente não é fácil amar. Amar deve ser a sua principal prioridade, seu objetivo primordial e sua maior ambição. É isso que tem que estar no seu coração. É a parte mais importante. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, versículo 1. Que o amor seja o maior alvo de vocês. Em outra versão, a original, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas aqui, se você for analisar no capítulo 13, ele fala que o maior dom é o dom do amor. Então, dentro desse contexto, procurai com zelo, seguir o amor, não é fácil. Eu tenho que procurar, desejar, essa seja a maior ambição. Não basta dizer, uma coisa que quero na vida é ser amoroso, como se isso estivesse na sua lista dos 10 principais objetivos. Seus relacionamentos devem ter prioridade acima de todo o resto. Por quê? Então, seu relacionamento deve ter prioridade acima de todo o resto. Por quê? A vida sem amor não tem realmente nenhum valor. Aí começa a ficar mais sério. Então, a vida sem amor não tem realmente nenhum valor. Paulo levanta a questão, não importa o que eu diga, creia e faça. Sem amor estou arruinado. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens, ainda que eu de sustento para os pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Frequentemente, agimos como se os relacionamentos devessem ser espremidos em nossas agendas. Então, lembrando que os nossos relacionamentos a gente consegue muitas vezes espremer, entendeu? Não tendo muito. Conversamos sobre arrumar um tempo para os nossos filhos ou criar tempo para as pessoas que fazem parte da nossa vida. E isso dá a impressão de que os relacionamentos são apenas uma parte de nossa vida, juntamente com muitas outras tarefas. Mas Deus diz que a vida se constitui de relacionamentos. Hoje nós estamos vivendo, é claro, diante da pandemia, e graças a Deus tem internet, que a gente consegue falar como você está me vendo, como você está me assistindo, mas isso somente não basta. Nós temos que ter um relacionamento. O relacionamento, ainda que hoje, no momento, a gente não pode ficar abraçando, não pode estar junto, mas a gente pode ligar, a gente pode se preocupar, a gente pode perguntar, está tudo bem, o que você precisa, conte comigo, né? Estou aqui para orando por você, estou aí para te ajudar naquilo que eu puder, é claro. Então isso é muito importante, esse relacionamento, essa demonstração de amor. Olha agora, mas Deus diz que a vida se constitui de relacionamentos. 4 dos 10 mandamentos, você já viu os 10 mandamentos? Está lá em Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos foi aqueles que Deus deu a Moisés quando ele subiu no monte. E ali Deus deu os 10 mandamentos. E dentro desses 10 mandamentos, se você for analisar, está lá em Êxodo 20, depois você pode ler como tarefa, você vai ver que o nosso relacionamento com Deus, enquanto os outros 6 falam sobre nosso relacionamento com as pessoas. Então, só para você entender, 4 são 10. Os 4 primeiros dos mandamentos, são 10, fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Você vê que até nos 10 mandamentos, Deus nos orienta a questão do relacionamento. E depois desses 4, então sobra 6 dos 10. Esses 6 está falando o quê? Sobre relacionamento com pessoas. Então, os 10 mandamentos, tudo a ver com relacionamento. Mas todos os 10 são sobre relacionamentos. E mais tarde, Jesus resumiu os 10, o que mais importa para Deus, em 2 instruções. Amar a Deus e amar as pessoas. Jesus resume os 10, trazendo para apenas 2. Ele disse, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Então, o que é isso? Relacionamento. Este é o primeiro e maior mandamento.
E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Está lá em Mateus, capítulo 22, do 37 ao 40. Após aprender a amar a Deus, ou seja, adorar a Deus, aprender também a amar os outros. Então, primeiramente, eu tenho que aprender a amar a Deus. Nós estamos nessa vida, o propósito, amar a Deus. E aí eu pergunto, você ama a Deus? Você tem esse desejo de amar a Deus acima de qualquer coisa, de todo o seu coração? E então, se isso está no seu coração agora, se você ainda não tem, você precisa amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como nós estamos falando, é o segundo propósito da sua vida. Os relacionamentos e não as realizações ou compra de bens são o que mais importa na vida. É claro que é gostoso ter os bens, é bom ter realizações de trabalho, de faculdade, de compra de uma casa, de um carro, ok? De construir uma família, tudo isso é muito importante. Mas o maior de tudo isso é o relacionamento. Se você conseguir entender que nessa vida o propósito de Deus é que você se relacione com Ele e relacione com outros, como realmente a família de Deus, você vai entendendo o objetivo e o propósito que Deus nos fez. Olha aqui. Segundo o propósito da sua vida, o relacionamento e não as realizações ou as compras de bens. São os que mais importam na vida. Então, por que permitimos que nossos relacionamentos fiquem com a pior parte? Lembrando que nós, muitas vezes, no relacionamento, nós colocamos obstáculos, ao mesmo tempo nós não temos tempo para se relacionar, e hoje ficou mais fácil ainda diante dessa pandemia, né? Antes você tinha que dar muitas desculpas, hoje não, eu não vou poder e tal, estar aí, porque senão vai contagiar, vai contaminar, e com isso ficou bem mais fácil, mais cômodo você se livrar de ter esse relacionamento. Mas como eu disse, você pode sim se relacionar de outras formas, se preocupando, orando, ligando, até mesmo você pode estar falando com a pessoa, se preocupando, até passar tudo isso. Mas o verdadeiro motivo é estarmos nos relacionando. Quando nossa agenda fica sobrecarregada, começamos a tratar de forma superficial esse relacionamento, porque não é fácil. Começamos a colocar desculpas, não tenho tempo, não tenho tempo. E muitas vezes isso até dentro da própria família. Muitas vezes de ligar, de se preocupar, de estar presente, ok? O nosso relacionamento, diminuindo o tempo, a atenção e energia que os relacionamentos de amor exigem. Então a nossa agenda fica sobrecarregada e aí nós não temos mais o tempo. O que é mais importante para Deus é substituído pelo que é mais urgente. E aí eu não tenho tempo, olha, eu preciso fazer, e aí coloca o que é mais urgente ali na frente e esquecemos que é o que mais importante deixamos de lado. As ocupações são um grande inimigo dos relacionamentos. Tornamos-nos preocupados com ganhar a vida, fazer o nosso trabalho, pagar as contas e cumprir as metas, como se essas tarefas fossem a razão da nossa vida. E elas não são. O objetivo da vida é aprender a amar tanto a Deus quanto as pessoas. Vidas menos amor é igual a zero. Então voltamos novamente. Vidas menos amor, não tendo amor, vai ser igual a zero. A vida não vai ter valor. O amor é para sempre, não esqueça disso. Então, falando sobre essa questão de relacionamento, primeiro, amar não é uma parte boa da nossa vida, é a parte mais importante. E a segunda razão é outra razão pelo que Deus nos manda fazer do amor, nossa principal prioridade é que ele é eterno. Não esqueça, Deus é eterno. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 3, 13.
Então, de todos os dons que eu possa ter, de tudo que eu possa conquistar, ele está dizendo que o maior dom que nós devemos buscar é o dom do amor. Por isso que Deus quer que nós aprendamos a amar. O amor deixa um legado, a forma de você tratar outras pessoas, e não a sua riqueza ou suas façanhas, é a influência mais duradoura que se pode deixar na terra. Vou repetir. O amor, ele vai deixar um legado. O propósito de Deus aqui nesta terra, que eu e você ame. E esse amor deixa um legado. Ou seja, a forma de você tratar as outras pessoas e não a sua riqueza, não é aquilo que você tem, ou as suas façanhas, daquilo que você conseguiu, é a influência mais duradoura que você pode deixar na terra. Então é o amor, ok? Como disse Madre Teresa, não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz que realmente importa. O amor é o segredo de uma herança duradoura. Eu falo isso até mesmo em relação a fazer a comida, a fazer um bolo. Se você fazer com amor, com certeza vai ficar saboroso, vai ficar gostoso. Agora, se você faz por fazer, pode ter a certeza, o bolo não vai crescer, não vai ficar saboroso, a comida não vai ficar boa. Tudo que você for fazer, tem que fazer com coração, tem que fazer com amor. Como nós estamos fazendo essas lives, não é fácil preparar, estudar, ao mesmo tempo estar aqui. Muitas vezes estamos cansados, muitas vezes tem umas situações, muitas que acontecem durante o dia, mas estamos aqui com a mesma empolgação, com o mesmo desejo que essa palavra possa trazer para você o entendimento, a compreensão, e fazemos isso com amor, porque eu creio que essa deve ser a nossa motivação. Voltando aqui, estive ao lado de muitas pessoas no leito da morte, quando ela se encontra no limite da eternidade. Isso, quem está falando é o criador desse livro, Uma Vida com Propósito, Rick Warren. Mas eu posso trazer isso para mim também, porque eu já faço visita nos hospitais desde 86, 87, então faz muito tempo. Nós estamos em 2020, há muito tempo que a gente faz visita nos hospitais. E eu já vi muitas pessoas que nós acabamos de orar por elas, de interceder, e ali elas partem, morrem, passam para a eternidade. E inclusive a grande lição que nós temos nisso é que jamais ouvi nenhuma delas dizer: traga os meus diplomas, eu quero olhar para eles mais uma vez, mostre meus títulos, minhas medalhas, aquele relógio de ouro que eu recebi, meus bens. Não, por mais que a pessoa tenha. Quando a vida na terra está no fim, as pessoas não se cercam de objetos, elas querem em torno de si pessoas, relacionamento, amor. E é por isso que também eu posso colocar, para a minha própria vida, a minha irmã de sangue, a Natalina, ela chegou a contrair um câncer, e nós lutamos aí junto com ela, indo para Jales, um período de mais de um ano, e ali realmente é uma situação que nós sabíamos que precisava de um milagre, mas tem coisas que não cabe a nós. O próprio Jesus diz: Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi levá-la. E eu lembro que lá no hospital, naquele dia que eu estava escalado para ficar com ela, e quando ali ela realmente já no último dia da sua vida, e quando ela começou a passar mal, que eu percebi que Deus ia recolher, uma das coisas que eu perguntei para ela, porque meus irmãos tinham saído lá do hospital, eu disse para ela: você quer que eu chame eles? E ela disse: eu quero. Então eu passei para os meus irmãos, é claro, com toda graça, porque não tinha como passar a situação no momento que estava acontecendo, mas eles entenderam e eles vieram. E é interessante que ela ficou ali, naquela situação, aguardando até eles chegarem. E quando eles chegaram, aí eu estava junto, e ali nós começamos a louvar e adorar a Deus, a cantar na presença de Deus, e ali se despedir dela, porque realmente era uma despedida. E ali o Senhor a recolheu.
Então, mostrando para nós, e a grande lição que fica, que na morte, você não quer bens, você não quer carro, você não quer fazenda, você quer pessoas, você quer realmente relacionamento. E isso é algo marcante, é o amor. E isso possa te impactar aí, você que está assistindo. É o amor. É amar, sim, as pessoas, primeiramente, da sua família, amar as famílias de Deus e amar aqueles que necessitam. É o que Deus quer que nós aprendamos a amar verdadeiramente. Então, como aqui, como nós estamos falando, seremos avaliados quanto ao nosso amor. Você sabia disso? Nós vamos ser avaliados lá na eternidade, naquilo que verdadeiramente expressamos aqui na terra, o amor. Então, primeiro, amar não é uma parte boa da sua vida. Muitas vezes, mas eu vou ter que amar. E amar até, Jesus falou, amar até os inimigos. Né? Como que eu vou amar os inimigos, aqueles que me perseguem? Eu creio que quando Jesus falou para a gente orar pelos inimigos, por aqueles que nos perseguem, é orar no sentido, Deus tira do coração deles a maldade, o mal que eles têm contra nós. Nós devemos orar. E a segunda coisa, outra razão pela qual Deus nos manda fazer do amor nossa principal prioridade, é que ele é eterno. E a terceira razão para tornar o aprendizado do amor o objetivo da sua vida é que seremos avaliados com base nele na eternidade. Então é o amor que vai nos avaliar. Você já parou para pensar na profundidade da necessidade de vivermos este amor? Porque é através da base do amor que nós vamos ser avaliados na eternidade. Uma das formas pelas quais Deus mede nossa maturidade espiritual é pela qualidade dos nossos relacionamentos. No céu, Deus não dirá, fala-me a sua carreira, da sua conta bancária, dos seus passatempos. Em vez disso, vai rever como você tratou as outras pessoas, especialmente as necessitadas. Olha o que nós temos aí em Mateus, capítulo 25, versículo do 34 até o 46. Então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita, lá no dia do juízo, aqueles que estiverem à sua direita, ele vai apartar as pessoas como se o pastor aparta os bodes das ovelhas. As ovelhas ele vai colocar à sua direita, e os bodes, o que é bode? Rebelde, que não obedece, ele vai colocar à esquerda. As ovelhas, ele vai dizer para as ovelhas aqui em Mateus 25, 34, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos será preparado, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele fala, olha o relacionamento. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste ver-me. Então o justo lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te acolhemos, ou nu, ou te vestimos? Quando te vimos enfermos, ou na prisão, e fomos visitar-te? Responder-lhe-á o rei, em verdade vos digo, que sempre que fizerdes a um desses meus irmãos, mesmo os mais pequeninos, a mim fizeste. Então, quando você tem um relacionamento, quando você se importa com o seu irmão, quando você se importa com o seu próximo, você realmente está fazendo a um desses pequeninos. E lembrando o seguinte, eu tenho que ter a verdadeira motivação. É isso que eu tenho que entender, o amor verdadeiro no coração por aquilo que eu estou fazendo. E ele acrescenta, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha, existe o fogo eterno. Existe a eternidade de sofrimento fora de Deus, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então também estes perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos?
Ao que lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixaste de o fazer a mim. Irão esses para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, lembrando que o julgamento de Deus, a base maior é relacionamento, é amor. E aí eu pergunto, como que você está amando? Se você ainda não tem esse amor, é isso que você tem que buscar. O maior dom, 1 Coríntios 13, é o amor, porque tudo vai passar, mas o amor permanece. Jesus disse que a forma de amá-lo é amar a família dele, ok? E cuidar das suas necessidades práticas. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25, 40. E quando que nós podemos fazer? Não somente na questão da necessidade do alimento, da vestimenta, agora vai chegar o frio, de repente você olha para o seu guarda-roupa e tem ali roupas que você não está usando mais, né? Ajude aqueles que estão aí mais necessitados. Doe, né, num asilo, doe muitas vezes no orfanato, doe num abrigo, entendeu? Que você possa exercer este amor. Não fique lá, muitas vezes, né, no seu guarda-roupa e você não está nem sequer usando e você pode ajudar. Que você faça isso. Na sua despensa, você tem mais do que você precisa, ajuda. Esse é o sentido do amor. Só que também, o amor também que consiste no verdadeiro cristão é dar alimento. Alimento que representa o quê? O alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E como eu posso fazer isso? Pregando a respeito da palavra de Deus, orando, intercedendo, anunciando o reino de Deus. Talvez você diz, pastor, eu não sei fazer isso. Por isso nós estamos fazendo essa live, para que você que não pode fazer, mas você pode compartilhar essa live. Você pode sim oferecer esse alimento para outras pessoas que talvez você não teria condições de falar da maneira que nós estamos falando, com a sabedoria e a graça que Ele nos dá. Então que você possa oferecer alimento, você espiritual, alimento que leva para a eternidade com Deus, o alimento sólido, e isso você pode fazer com um clicar do seu dedo, para que pessoas sejam abençoadas. Você pode fazer agora. Que você compartilhe, que você seja esse canal de bênção para outros que estão aí, talvez morrendo de fome, e a fome espiritual. Voltando aqui, digo-lhes que é verdade que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando partir para a eternidade, você deixará todo o resto para trás. Então, lembrando que tudo que você está vivendo nesta terra, um dia vai ser deixado para trás. Mesmo lá no velório, eu já fiz muitos velórios. Acho que se dentro desse tempo que eu tenho aí no cristianismo, eu acho que já fiz mais de 4.000 velórios. Olha lá se não fiz mais. E realmente, quando nós fazemos velórios, sejam ricos, pobres, quem quer seja, entendeu? Cristão ou não cristão, é claro que o cristão nós vemos uma diferença. No velório, as pessoas ficam mais desesperadas, entendeu? Porque não tem o conhecimento daquilo que nós temos, da família de Deus, da eternidade com Deus. Agora, aquele que é cristão é diferente, porque quando alguém parte e a gente sabe que aquela pessoa partiu com Deus, é claro que a gente chora. Jesus chorou, mesmo lá sabendo que ia Lázaro ressuscitar, mas ele sentiu e ele chorou. Então nós também choramos, mas a certeza que nós temos é que aquela pessoa, por estar com Cristo, estará na eternidade e um dia veremos novamente, estaremos para sempre juntos, porque fazemos parte desta família e vamos viver para a eternidade para sempre. E isso é maravilhoso. Então você deixará todo o resto para trás. Tudo que levará será o seu caráter. É por isso que a Bíblia diz, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Então, para você que não sabe o que é circuncisão, o povo judeu, para ser reconhecido que era um povo separado, Deus tinha determinado que os homens deveriam circuncidar. Ao nascer, deveriam ser circuncidados. O que é isto? É como se fosse uma cirurgia de uma fimose, que você vai lá e tem que arrancar aquela pele, excesso, até mesmo a questão, porque naquela época não havia banho como nós temos hoje, a higiene como nós temos hoje. E isso fazia com que o povo de Deus também teriam, sim, uma questão de filhos mais saudáveis, sem problemas de enfermidades. Então Deus preservou.
Mas o que ele está dizendo é o seguinte: agora em Cristo Jesus não precisa circuncisão e nem circuncisão, porque agora através de Jesus não precisa mais circuncidar. No Velho Testamento, todos aqueles que fossem judeus teriam que circuncidar. Mas agora em Cristo, no lugar da circuncisão, entrou o quê? O batismo. Por isso que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. E é claro que é muito menos doloroso, e é pela fé, é algo maravilhoso. Então ele está dizendo, tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Gálatas 5, versículo 6. Então ele está dizendo que é a fé agora, que atua pelo amor, o amor que Deus derramou em nós. Tendo conhecimento disso, sugiro que ao se levantar pela manhã, você que está me ouvindo, está assistindo, você venha se ajoelhar ao lado da sua cama, ou se sente na beirada, né, da sua cama, você que não pode se ajoelhar, e ore desta forma: Deus, conseguindo ou não realizar qualquer outra coisa no dia de hoje, quero ter certeza que terei tempo para amá-lo, ou para amar as outras pessoas. Que seja a tua oração: Deus, que hoje eu tenha tempo para te amar, eu tenha tempo para amar as outras pessoas, porque é nisso que a vida consiste. Não quero desperdiçar este dia, porque Deus deveria lhe dar outro dia se você vai desperdiçá-lo. Ou seja, por que Deus vai dar mais um dia para você se você não vai realmente dar valor? Você vai desperdiçar. Então, se você está aqui e o propósito de Deus de nós estarmos aqui é amar, o verdadeiro amor, porque Ele é amor. E Ele quer que nós sejamos igual a Ele, amando o nosso próximo, amando a Ele, acima de todas as coisas. A melhor expressão do amor é o tempo. Repita comigo: a melhor expressão do amor é o tempo. A importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Você sabia que essa live que eu estou fazendo aqui, primeiramente por causa da situação da pandemia, nós vimos que não tínhamos como ter os cultos, para não ser contaminados. E sabendo disso, a primeira preocupação: eu não posso deixar aqueles que eu pastoreio, que é aqui da Igreja Batista Eulã, sem o alimento, sem estar recebendo a palavra para os seus corações. Então, a primeira coisa que veio: eu preciso fazer as lives. Ainda que fazer ao vivo não é fácil. Nós tínhamos o site e muitas vezes as nossas mensagens que nós pregávamos eram gravadas, depois eu editava, então se tinha algum erro eu tirava e ia lá para o site. Maravilhoso. As pessoas: pastor, o senhor não vai gravar, fazer ao vivo? Não, não quero. Mas a situação nos fez a fazer isso. E o primeiro momento, quando eu decidi fazer as lives, ainda que eu não sabia, eu tive que aprender muita coisa, tivemos que investir, e foi pensando sim nas pessoas que estavam ali pertinho de mim, que iriam ficar sem o alimento espiritual, iriam ficar sem a palavra de Deus, e elas precisavam sim do pastoreio, do cuidado. E foi isso que Deus me impulsionou. E olha que quem me acompanha aí há uns 3 meses atrás, quando começou a pandemia, tinha dia que nós fazíamos 3 lives por dia. Como foi cansativo, não foi fácil. Nós tínhamos as lives na hora do almoço, live na parte da tarde, tínhamos o culto à noite. E vocês sabem, aquele que é pregador que está me assistindo, como não é fácil preparar a mensagem. Porque não é falar qualquer coisa aqui para vocês. Ainda que eu estou trazendo para você a questão do livro, mas o livro ele não traz mastigadinho como estou trazendo aqui para você. Eu tenho que buscar o versículo, eu tenho que estudar, eu tenho que saber o que eu vou estar falando para você, para não falar abobrinha. E realmente o objetivo foi alcançado, porque o meu rebanho, o rebanho que Deus colocou nas minhas mãos para cuidar, estão sendo alimentados. E não somente isso, Deus foi tão maravilhoso que através dessas lives está chegando até você. E você também está sendo abençoado, está sendo fortalecido. E o que nos motivou tudo isso se resume no amor. Porque o amor que nos faz com que você realmente seja alimentado, fortalecido. Temos orado, pedindo ao Senhor livramento, temos pedido ao Senhor que te guarde, que te proteja, que repreenda a morte sobre a tua vida, sobre a tua família. E nós pedimos, e Deus tem ouvido.
Muitos milagres já têm acontecido através deste trabalho. Tem tido libertações, salvação de almas, glória a Deus, entendimento da palavra de Deus através deste trabalho, que com certeza para o nosso corpo é cansativo, mas eu tenho a certeza que está chegando o objetivo, está alcançando, está abençoando, e o amor de Deus está sendo derramado a todos que estão aí conosco. Muito obrigado mesmo, Deus, por esse privilégio de estar compartilhando a Tua palavra para esses corações que estão aí sendo alimentados e fortalecidos. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a certeza que o Senhor, através desta palavra, está curando, está restaurando, está ensinando, está libertando, está renovando, está tirando muitas vezes pessoas da depressão, da angústia, da tristeza. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está tocando nesta pessoa agora e ela está sentindo a Tua graça, a Tua presença, como eu estou sentindo ela aqui agora. Obrigado, Deus, por este amor. Aleluia! Glória a Deus. Se você realmente crê, diga amém. O Senhor está te tocando aí, está curando as feridas da tua alma, está alegrando o seu coração. Isso não estava nada aqui no script daquilo que nós estamos falando, mas o Espírito Santo nos direcionou, porque Ele te ama e Ele quer que esse amor você também possa estar sendo transbordando aí para outras pessoas, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Quanto maior tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Então você tem um valor para mim e principalmente para Deus. Porque é Deus que me capacita a trazer essa palavra para você. É Deus que me dá graça e saúde para que você também seja alimentado. Então saiba, você tem um valor que não tem como se expressar em relação àquilo que Deus fez por mim e por você. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observa a forma como ela utiliza o tempo. O tempo é a sua dádiva mais importante, pois você só recebeu uma quantidade fixa dele. Vamos supor, nós temos 24 horas por dia. E qual é o tempo que você tem dedicado para outra pessoa, para Deus? Qual é o tempo? Eu, se for analisar aqui, né, praticamente aí 1/3 do meu tempo, ou até mais, é dedicado para abençoar vidas, para também, em nome de Jesus, estar em comunhão com Deus e, é claro, ter esse tempo também com a família, porque nós procuramos administrar tudo isso, porque isso é o que agrada o coração de Deus. Você pode fazer mais dinheiro, mas você não pode fazer mais tempo. Sim ou não? Você pode fazer até mais dinheiro, mas você não pode fazer mais tempo. Quando você dedica o seu tempo a alguém, você está dedicando uma porção da sua vida que jamais irá recuperar. Então eu estou aqui dedicando esse tempo. Poderia estar descansando, poderia estar fazendo uma outra coisa, mas eu estou dedicando esse tempo para ser canal de bênção para você. E graças a Deus que você também está dedicando esse tempo para assistir, para dizer: Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por esse carinho, por esse amor que o Senhor está derramando. Não é o bastante dizer que relacionamentos são importantes. Nós devemos provar essa posição investindo tempo neles, tempo nas pessoas, tempo em Deus. Palavras isoladas não detêm nenhum valor. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavra e de conversa. Deve ser com um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. 1 João 3,18. Então ele fala assim que nós não devemos amar somente de palavra, porque amar de palavra é fácil, né? Ah, eu te amo, entendeu? Mas é só palavras que saem da boca. Mas o verdadeiro amor é aquele que está no coração. É aquele que se preocupa, aquele que se ajuda, aquele que sacrifica, é o verdadeiro amor. Relacionamentos tomam tempo e esforço. Para você ter um relacionamento, seja com Deus, seja com pessoas, toma tempo e é com esforço. E a melhor maneira de soletrar amor é tempo. Diga comigo, tempo. Então, se você quer demonstrar amor, você precisa ter tempo. A essência do amor não é o que pensamos, fazemos ou proporcionamos aos outros. De repente você até faz, ajuda com cesta básica, ajuda, entendeu? Mas isso não é a essência do amor. Mas quando damos de nós mesmos, os homens em especial, com frequência, não compreendem isso. Isso nós homens, né? Muitos me dizem,
Não entendo minha mulher e meus filhos. Eu proporciono tudo o que eles precisam, o que mais eles podem querer. Maria do homem é assim, ele fala, eu dou tudo, eu dou o melhor patins, eu dou o melhor estudo, eu dou o melhor brinco, o melhor vestido, eu dou a melhor faculdade, eu dou. O que eles mais querem? Aí a resposta é simples, eles querem você. É o que acontece aqui, eu e a pastora e o André muitas vezes. Né? Com toda a situação da correria, chega um momento que a gente tem que desligar tudo, desliga celular, desliga tudo. Agora é um tempo com vocês. Né? Até minha mãe que está aqui, então a gente tem que ter esse tempo para ficar junto. A gente para tudo e vamos lá agora ficar um tempinho, porque o que eles mais querem é a nossa presença. Seus olhos, seus ouvidos, seu tempo, sua atenção, sua presença, seu interesse, o seu tempo. Nada pode substituir isso. O mais desejado presente de amor não são diamantes, rosas ou chocolate. É a atenção concentrada. O amor se concentra tão atentamente na outra pessoa que por um momento você se esquece de si. Olha só, por um momento você se concentrou tanto na outra pessoa que você esquece de você mesmo. E muitas vezes deixa até de comer, de se alimentar, deixa até se vestir para cuidar do outro. E isso é o amor verdadeiro. E atenção diz, eu valorizo você o bastante para lhe dar meus mais precioso bem, meu tempo. Sempre que você dá o seu tempo, está fazendo um sacrifício, e o sacrifício é a essência do amor. Então o amor, para que eu possa saber que eu estou vivendo o amor, é sacrifício. Jesus foi um exemplo disso. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. Efésios 5, versículo 2. E andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de Deus em cheiro suave. Então lembrando que Jesus, ele mostrou esse amor, morrendo por mim e por você. Ele poderia muitas vezes dizer, não vou morrer, eles não merecem. Mas Jesus foi até o fim por mim e por você. Ele morreu a nossa morte. Ele levou sobre si os nossos pecados. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Aí eu pergunto, até qual é o teu amor demonstrado para com Deus, para com Jesus? Até onde você tem ido com este amor em relação a Deus, a Jesus? Muitas vezes você até diz, tá bom Jesus, olha, eu sei que eu tenho que te amar, eu sei que eu tenho que te servir, olha, eu vou então te amar até aqui. Mas a partir daqui, Senhor, não, tem que abrir mão desse pecado, tem que abrir mão, muitas vezes, dessa luxúria, desse orgulho, muitas vezes, desse mal, desse roubo, dessa mentira, desse vício. Não, ó Senhor, não, aqui não. Lembrando que Ele foi até o fim por mim, por você. Que você possa ir até o fim. Deixe tudo que não agrada a Ele e ame a Ele. Ele mesmo disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, que você possa demonstrar esse amor para com Ele. Voltando aqui na continuidade que nós estamos falando. Você pode dar sem amar. Vou repetir. Você pode dar sem amar. Você pode dar, muitas vezes, bens. Você pode dar casa. Você pode dar cesta básica. Você pode dar, muitas vezes, aquilo que as pessoas precisam, um agasalho, um calçado, comida. Você pode até dar sem ter o amor no coração. Dar, muitas vezes, uma ajuda para aquele que está pedindo, me ajuda, pelo amor de Deus. Você pode até fazer isso. Mas o que eu quero que você entenda, mas não pode amar sem dar. Então, não tem como você amar sem você se dar. Porque Deus tanto amou o mundo que deu. Olha aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo representa eu e você. Esse tal maneira, quando João foi escrever, o apóstolo, possivelmente ele viu o amor de Deus, que tinha um único filho, ele não tinha dois, não tinha três. E ele pega aquele único filho e entrega para morrer em nosso lugar. Então eu pergunto para você, talvez você tem filhos. Você entregaria o seu filho para morrer por um estuprador, por um assassino, por um ladrão? Talvez você diz jamais.
Mas aí está o amor de Deus, que Ele deu o seu único Filho. Ele entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus olhava para mim e para você aqui hoje. E Ele, então, deu Jesus. E Jesus morreu por nós. Então, isso é o verdadeiro amor. A essência, então, é dar. Amor significa abrir mão. Ceder minhas preferências, conforto, objetivos, segurança, dinheiro, energia, o tempo para benefício de outra pessoa. Quando você faz uma visita, quando você liga, quando você realmente se importa, quando você vai lá e ora, quando você vai lá e se preocupa e ajuda, você está dando amor. O melhor momento para amar é agora, sim ou não? Nós estamos vivendo essa pandemia. Infelizmente, muitas pessoas, principalmente os idosos, estão sofrendo porque, é claro, por realmente questão de segurança, porque a gente não quer ver os nossos idosos morrerem e aí nós nos isolamos. Só que muitas vezes tem pessoas que isolam mesmo, por não terem tempo, não se preocupam, não ligam, não sequer demonstra a atitude de amor, perguntando como está, como não está. Então é isso que a gente tem que entender. Hoje os asilos, os orfanatos, se antes eram tão vazios, hoje muito mais. E muitas vezes as pessoas idosas que talvez eram esquecidas, hoje muito mais. Então o melhor tempo de amar é agora. Algumas vezes nós temos a demora, é uma resposta válida para uma tarefa do conhecimento de todos. Ou seja, o amor. Então, muitas vezes nós demoramos para demonstrar o amor. Mas como o amor é o que mais importa, ele tem prioridade máxima. Eu quero dizer para você, a prioridade do amor é uma prioridade máxima. A Bíblia enfatiza isso repetidamente. Ela diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Gálatas 6:10. Então, quer dizer, nós estamos tendo oportunidade. Você está vivo, você tem oportunidade de amar. Então, ame a sua família, ame a Deus, ame os irmãos em Cristo, ame o seu semelhante. Aproveite cada chance que tiver para fazer o bem. Efésios 5:16, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudar hoje. Ok? Você sabe que a pessoa está precisando, você pode ajudar. Então não fala que você vai ajudar amanhã, se você pode ajudar hoje. Ajude hoje. Provérbios 3, 27 e 28. Não negues o bem a quem tem direito, estando no teu poder fazê-lo. Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, tu darei, tendo tu contigo. Até mesmo, como eu digo, nós temos aí a nossa conta, e nós temos sempre falado, olha, nos ajude, porque nós temos as contas normais do mês, precisamos sim da sua ajuda, da sua oferta, do seu dízimo, da sua generosidade, porque nós, no mês passado, para a glória de Deus, ajudamos mais de 14 pessoas que vieram até nós dizendo, pastor, eu preciso, e pessoas, a maioria não era da igreja. E graças a Deus, através da generosidade de um, da oferta de outro, da contribuição daqueles que realmente olharam para essa obra e ajudaram, nós conseguimos ajudar. Então a gente só consegue ajudar se você também tiver no seu coração o desejo de ofertar, o desejo de ajudar. E você, é claro, fazer aí um depósito, até mesmo fazer com amor, com dedicação, e nós estamos sempre fazendo um trabalho com excelência, com transparência, porque eu louvo a Deus, porque aí eu vou dormir sabendo que eu não devo nada a ninguém. Eu estou fazendo aquilo para Deus e estou fazendo o meu melhor. Então faça o teu melhor para Deus também, e Deus vai te honrar. Seja aquilo que Deus tocar no seu coração. Voltando aqui, sempre que puder ajude os necessitados, porque agora é o melhor momento para expressar o amor. Porque você não sabe até quando terá a oportunidade. Porque amanhã você pode morrer, ou eu posso morrer. A gente não tem um dia marcado, olha, dia tal nós vamos morrer. Quantas pessoas que passaram o Réveillon esse ano, lá festejando, e já não estão mais no nosso meio, morreram.
E isso é uma realidade, é um fato. O problema é que a maioria das vezes nós nos projetamos aí a nossa vida como se tivesse mais uns 20 anos pela frente. Entendeu? Fazemos planos, é claro que a gente tem que fazer planos, nós temos que acreditar, mas amanhã pode ser muito tarde. Amanhã poderemos não estar mais aqui. E aí você deixou de fazer alguma coisa que deveria fazer, amar, de ajudar, de estar na presença de Deus, estar se convertendo, estar voltando-se à presença dele. Então isso é importante você meditar. As circunstâncias mudam, as pessoas morrem, os filhos crescem. Você não tem nenhuma garantia do amanhã. Se você quiser expressar o seu amor, é melhor que o faça agora. Quantas pessoas acreditaram que, olha, amanhã eu vou dar um abraço naquela pessoa, amanhã eu vou ligar para aquela pessoa, amanhã eu vou lá fazer uma visita para aquela pessoa. E o amanhã não chegou, porque morreu antes. E a pessoa leva a culpa até hoje. Por quê? Né? Se eu podia fazer hoje, não fiz, eu deixei para fazer depois. Não é a vida, não tem o que fazer. Então faça agora, entendeu? Priorize as coisas e, acima de tudo, o relacionamento. Tendo consciência de que algum dia ficará perante Deus. Então, se você expressar o amor, esse amor vai estar expressado diante de Deus. E eis algumas questões que você precisa levar em consideração para a gente ir para os finalmente. Como você explicará aqueles momentos em que projetos e coisas foram mais importantes para você do que as pessoas? Como você vai chegar diante de Deus e vai dizer, Senhor, olha, aquele projeto, aquele trabalho, aquilo que eu estava fazendo era mais importante do que a pessoa? Como é que você vai se explicar? Com quem você precisa começar a passar mais tempo? E é uma pergunta. Com quem você deve passar mais tempo? O que você precisa eliminar da sua agenda para tornar isso possível? Que sacrifício você precisa fazer? Acordar mais cedo, se for o caso? Entendeu? Deixar de fazer algumas coisas para ter o tempo para estar com essa pessoa? A melhor utilidade que pode se dar à vida é amar. A melhor expressão do amor é o tempo. Eu até costumo dizer para pessoas, eu tenho amizades, eu louvo a Deus, são duradouras. Estão aí 30 anos já de amizade, 30 e poucos anos. E uma grande parte dessas amizades, até eu falo para elas o seguinte, olha, sabe por que essa amizade ainda continua? Não que elas não nos amam, elas amam também a gente. Mas é porque eu ligo, eu vou atrás, eu me preocupo, eu muitas vezes compartilho, eu estou ali presente. Porque se não fosse isso, olha, essa amizade nem existia mais. Então eu quero dizer para você que muitas vezes é isso que a gente tem que saber fazer. Entendeu? Nós temos que preocupar. Aqui da igreja mesmo, nós temos aí umas 100, 120 pessoas. Nossa igreja não é grande, ela é um número pequeno. Mas desse pastoreio que nós temos, se você perguntar para os nossos membros, eu estou sempre me preocupando com eles, sempre ligando, sempre perguntando, está tudo bem? Estou sentindo a sua falta, entendeu? Olha, as lives, eu estou sentindo a sua falta aqui, não estou te vendo, e vou compartilhando. Então isso é algo que nós temos que mostrar, o verdadeiro amor. Agora, é claro que nem sempre isso é recíproco. Tem pessoas que muitas vezes não ligam, pastor, o senhor está bem? Está precisando de alguma coisa? Como é que estão as coisas por aí? Dá para contar nos dedos. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer. Eu tenho que continuar amando, independente daquele que vai fazer isso por mim ou não. E mesma coisa você. É uma coisa que tem que estar no nosso coração, verdadeiro amor, até em relação à família. Muitas vezes nós nos preocupamos, perguntamos, ligamos, visitamos, mas se for pensar naqueles que vêm até a nossa casa ou até mesmo liga para nós, também a gente conta no dedo. A melhor expressão do amor é o tempo, o melhor momento para amar é agora. Então, 16º dia, terminando aqui esta live, pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão, a vida consiste em amar. Um versículo para memorizar, toda a lei se resume num só mandamento, ame ao seu próximo como a si mesmo, Gálatas 5,14. Uma pergunta para meditar, honestamente, será que os relacionamentos são a minha prioridade?
como posso me assegurar de que são? E aí, a resposta você mesmo vai dar. Vamos orar? Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, te damos graça por essa live. Te damos graça, Senhor, por mais esse capítulo que fizemos. A vida consiste em amar. Então eu peço, Deus, que essa pessoa que está nos assistindo possa dar prioridade a este amor, porque o Senhor é amor e o Senhor quer que eu, como teu filho, ó Deus, e essa pessoa também como tua filha, teu filho, possa amar os da família, da fé, amar também o próximo, amar o Senhor em primeiro momento, que este amor esteja sendo derramado agora nos corações. E se tem alguém ainda que não sabe amar, ó Deus, que não tem vivido este mundo para amar, que ele possa priorizar tudo isso, porque a única coisa que vai permanecer na eternidade e o maior dom é o amor. Então, Senhor, dá o dom do amor para todos nós, para que possamos viver essa essência que também representa o sacrifício, a entrega de louvar e glorificar o teu nome. Abençoa esta pessoa, abençoa a sua saúde, abençoa as suas finanças, os seus sonhos, o seu projeto. Abençoa, Senhor, ó Deus, a sua vida espiritual. Caia por terra toda a ação do inimigo e que ela cada dia mais venha te conhecer e aprender contigo através da revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero dizer para você, se você assim o puder fazer e sentir no seu coração, nós precisamos sim da sua ajuda. Como eu disse, nós não estamos tendo culto presencial e a sua oferta, a sua generosidade, seja o que for do teu coração, você pode sim estar fazendo através do Banco Itaú, que nós temos uma conta, está no nome da Igreja Batista Eulam, Igreja Batista Eulam. O código para transferência, o TED, você pode fazer do seu celular, é o 341 no Banco Itaú, agência 0144, a conta 17760-7, 17760-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, traço 40. 1646275/1000 ao contrário, traço 40. Você pode acessar as nossas lives através do site www.igrejabatistaeulam.com.br, também no YouTube e você na página do Facebook, Igreja Batista Eulam. Deus abençoe você, fique com Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa estar aí falando melhor ao seu coração. Deus abençoe, não esqueça, Jesus te ama e nós também. Um abraço, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.